Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje nós vamos tratar de subprime, uma explicação genial, Setup JJ. Geralmente vídeos com assuntos tão intensos e que eu preciso de tratar de forma mais detalhada como esse, eu geralmente uso até as trilogias aí, que já fiz duas, né? Mas dessa vez eu vou tentar fazer esse vídeo aqui, vou conseguir, né, fazer esse vídeo aqui em uma publicação só, um pouco mais longa. Espero manter minha voz até o final, porque o desgaste da voz é grande, tá, gente, num vídeo longo assim. Aqui estão as redes sociais, para quem se interessar em seguir, tá bom? Lembrando sempre que nós tratamos sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral, e sobre coisas positivas para que a gente possa cada dia evoluir mais, nos tornarmos melhores, né? Kaizen, melhoramento contínuo. Em boa parte do vídeo nós vamos tratar sobre uma história, né, do subprime. Porém é importante fazer um disclaimer, sim, eu estou trazendo gráficos aqui inclusive para demonstrar algumas coisas. Então é importante fazer esse disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises ou coisa alguma aqui, né? É tudo livre aqui, é tudo gratuito, esses vídeos que eu tenho publicado. Simplesmente para dividir a minha experiência, os meus estudos, as minhas perspectivas, né? Para que a gente possa... Esse compartilhamento é com o objetivo de trocar ideias, fazer o bem ao próximo, né? E quem sabe... tornar melhor a vida de alguém, né? Como tem tornado a minha vida também, tá bom? Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu apelidei ele carinhosamente de relógio suíço, né? Onde a gente trata aqui do como, do quando, do onde, do porquê, com o objetivo de manter o maior resultado com a maior eficiência possível em gains, tá? Em ganhos. O slogan do Setup é esse, meus amigos: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela da composição geral do Setup JJ, né? Chamo de relógio suíço, já comentei várias vezes aqui, pelo fato da quase que perfeição de um relógio suíço dando a hora certa, né? No mercado, a hora certa a gente chama de timing, né? Que é a hora certa de comprar, a hora certa de vender, a hora certa de zerar, e a hora certa de simplesmente não fazer nada, né? De ir pescar. Esse vídeo que estamos abrindo agora é o vídeo de número 91, ou seja, nós temos mais de 90 vídeos aqui tratando sobre o nosso relógio suíço, sobre o Setup JJ. Esses indicadores aqui são como as engrenagens do relógio suíço, né? Nós temos explicações aqui profundas de como usá-los a partir das análises, dos estudos que nós fizemos, gráficos, e a partir de vídeos específicos explicando como cada um foi desenvolvido, do porquê que eles estão no setup, do porquê da calibragem de cada um, como cada um pode ser usado de forma unitária, né? E inclusive dessa nossa forma especial e única de usar a banda de Bollinger no próprio preço, né? Do próprio JJ Index, que é um indicador desenvolvido por nós. Ele é diferente de PVT, tá bom, meus amigos? PVT é um indicador dentro do JJ Index, tá? PVT nada mais é do que essa linha azul aqui no indicador, né? O conjunto, né, da média móvel e a banda de Bollinger virou o JJ Index, no qual a interpretação é até um pouco diferente do PVT, tá? É bem diferente, na verdade, tá? Onde a gente tem sinais de triggers a partir de níveis aqui de rompimento, né, das médias, das bandas de Bollinger, né, e por aí vai, tá? Regressões à média. O CCI 50 também, que nós temos uma forma própria aqui. Vocês podem estudar CCI, é importante, tá? Tem vários vídeos, inclusive aqui na própria playlist tem vídeos do Francisco explicando, do Caco explicando, do Lex. Ele tem um vídeo que ele dá uma aula bem completa sobre CCI, tá? Nós aqui usamos o CCI de uma forma própria. Por isso que vocês vão ver diferenças da criação e utilização do CCI para a forma que nós usamos, né?
e o porquê que nós usamos o CCI 50, tá? A diferença de um CCI 50 para um CCI 20, por exemplo, que vão dar mais sinais, mais rompimentos desses níveis de 100, 200, menos 100, menos 200, nível de 0. Nós temos um vídeo aqui próprio explicando, né? Inclusive em conjunto, que ele está explicando o PVT, a diferença para o ABV, a diferença do CCI para o índice de força relativa e por aí vai, tá bom? Temos vídeos aqui e ele faz parte do setup JJ, o Fibonacci, do Marco Aurélio Rossi, né? Triple Screen, do Alexander Elder, figuras gráficas, né? Em especial, muito baseado em Thomas Bukowski, né? Na enciclopédia de padrões gráficos dele, Candlestick, Steve Nielsen, Greg Morris, Bigelow, tá? Movimento de preços, né? Análise técnica, que vem primordialmente de Charles Dow, mas também falamos de Munehisa Roma, né? Que é o criador do Candlestick, o Doji, né? Price Action, em especial Al Brooks, e a principal peça de qualquer setup, né? Que somos nós mesmos, tá bom, meus amigos? Tudo que nós somos é refletido na nossa conta de investimentos, a partir das ações, interpretações, disciplina, cuidado que nós temos, né, a partir do que nós somos. Por isso, cuidem da sua saúde, tá? Cuidem das suas raízes, cuidem da sua parte emocional, da sua parte física e da sua parte técnica. Tudo isso vai se refletir nos nossos resultados do mercado financeiro, tá? Eu estou trazendo aqui hoje esse gráfico aqui do Ibov, tá bom? Esse é o gráfico mensal, né, do índice Bovespa, né, do Ibov, que é a carteira teórica principal do mercado financeiro brasileiro. Eu estou trazendo aqui um período de 95 para cá, tá vendo? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero mostrar algumas coisas e explicar, tá? Do porquê que é chamado do boom das commodities, de como o Brasil se desenvolveu a partir disso, para que o texto que eu estou trazendo se encaixe dentro dessa toda essa história e que vocês entendam do porquê que estamos hoje aonde estamos, tá? Então, se a gente vê, vocês vão observar que nesse ponto aqui, mais ou menos 2000, 2001, nós tivemos a bolha .com, ou a bolha da internet, né? E o mercado caiu, e aí ocorreu o boom das commodities, que foi justamente no período da entrada do primeiro governo Lula, primeiro governo PT no Brasil, tá? Então, nesse período aqui, nós tivemos uma grande alta nas commodities, e como sabemos, nós temos um país de matriz quase, podemos chamar de matriz econômica agrícola, né? Ou seja, de commodities. E o país ganhou muito com isso. Mas por que essa alta grande, né? Esse texto do Subprime vai trazer muita explicação do porquê o mundo cresceu tanto, tá? Não foi só o Brasil que cresceu nessa fase, mas o Brasil cresceu muito pelo fato do boom das commodities. E a gente vai entender por que as commodities se valorizaram tanto a partir desse texto que eu vou trazer e das minhas intervenções no meio do texto, trazendo algumas explicações, né? Aqui foi justamente a crise do subprime, tá? 2008, né? Que foi chamado de marolinha na época, né? E não foi, tá, pessoal? Essa crise foi tão grande que ela foi comparada à maior crise de todos os tempos, que acho que todos sabem do crash da Bolsa de Nova York, né? Ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A média mais ou menos de queda, né, do subprime foi em torno de 60%, a bolsa caiu, tá? O Ibov caiu em torno de 60% do valor dela aqui na época. E depois o mundo inteiro colocou liquidez, né, no mercado, ou seja, emitiu dinheiro, vocês vão ver a partir do vídeo também. Se recuperou e aqui sozinho o Brasil derrapou, né? Lembrando que aqui ainda estava o Lula, tá? Se eu não me engano, a Dilma entrou em 2011, 12, 13, 14. 15 começou o novo segundo mandato dela, né? Aqui, ó, né? No qual aqui veio a queda dela em 2016, né? Em entrada do Temer, né? Então aqui, onde o mundo estava subindo, tá? O Brasil
derrapou e derrapou muito feio. Por quê? Porque nesse período todo aqui, pessoal, onde a gente deveria estar fazendo aquela lição, né, da fábula da cigarra e da formiga, né, que a formiga guardou mantimento para a época que chegasse a neve, né, os tempos difíceis. O Brasil, em vez de fazer isso, ele gastou muito, e gastou muito com coisas questionáveis, inclusive. Investimos em outros países ditatoriais e tudo, e uma hora veio a conta veio aqui, né, nesse período aqui, ó, né, aqui veio a conta, e veio muito forte, dentro de um país muito mais endividado do que nessa época aqui, tá? Com a queda da Dilma veio o Temer, que fez uma boa recuperação do país, e a entrada do governo Bolsonaro. Veio a crise da pandemia, onde eu sempre comento que eu traço aqui, ó, o fibo da pandemia, o topo da pré-pandemia e fundo da pandemia, né? O país logo depois deu uma recuperada, tá? Deixa eu tirar isso daqui, porque aqui eu quero mostrar uma coisa importante que eu tenho mostrado nos últimos tempos, quando a gente analisa Ibov, né? Nós temos um topo duplo aqui, tá bom? Estão vendo? E nós temos aqui, ó, arriscando de formar um ocói, ó, ombro, cabeça, ombro, tá vendo? O preço do Ibov, né? O índice tem brigado aqui nesse ponto aqui. A gente não sabe ainda se cai ou se sobe de vez, né? Lembrando que aqui nós temos o 76 do Fibonacci da pandemia, né? Se ele cair, a gente espera o rompimento, né, desse 76 do Fibo amarelo aqui, que é o Fibo mais longo, né? Que é o Fibo aqui em cima do gráfico mensal, né? E a gente espera um possível cumprimento desse filé mignon aqui, e talvez até desse, né? Tomara que não. Claro que a gente quer que a economia cresça, nós torcemos a favor do país, sempre, tá? Quem pede somos todos nós em o país não ir bem, né? Então a gente torce para que esse governo atual entrado aí não atue como tem prometido, né? Tenha mais responsabilidade fiscal, isso gera empregos, vocês vão ver a partir do texto aqui de hoje, né? Então eu gostaria que vocês entendessem, principalmente, que aqui o boom das commodities foi causado pela bonança do pré-bolha, estouro da bolha do subprime. Vocês vão entender o porquê que as commodities também subiram tanto, né? E vão entender também a importância da pujança da economia dos Estados Unidos. Ou seja, por que eu chamo ele de matriz e várias outras pessoas experientes do mercado, né? Por que é tão grande, por que é tão importante a economia norte-americana hoje, no mundo de hoje, real, frente ao mundo inteiro, tá? O que essa economia, dentro de toda a questão dela de consumo e uma série de coisas, gera de pontos positivos e pontos negativos dentro da economia mundial, tá? Vamos lá, vamos em frente para a gente não... O vídeo de hoje é longo, né? Então vamos lá. Subprime, uma explicação genial, 2008, Setup JJ. Uma explicação genial da crise subprime de 2008. Os bancos norte-americanos tinham descoberto como plantar dinheiro. O sistema bancário em si é lucrativo bastante. Nenhum negócio tem tanto potencial de lucro quanto emprestar dinheiro que não é seu e cobrar juros por isso. Só que o risco de calote é sempre razoável, e tomar calote depois de ter emprestado dinheiro dos outros é indigesto, até para bancos. Mas e se alguém descobrisse um jeito de continuar lucrando no mercado de empréstimos sem correr esse risco? Era o que tinham feito. A fórmula: dividir o risco dos empréstimos entre vários investidores. Imagine que um banco empresta 1 milhão e fica com 2 milhões em dívidas para receber dali a alguns anos. Lucro de 100%. O que não é 100%, porém, é a garantia de que o banco vai mesmo embolsar essa grana. Ou seja, não há garantia de que o devedor vai pagar a dívida, né? E se o devedor sumir? Se você fosse o banco, ficaria feliz em passar esse direito de receber os 2 milhões em troca de, digamos, 1,5 milhão? O ponto negativo é óbvio, mas o positivo faz com que a operação seja tentadora.
Você, banqueiro, iria dormir tranquilo, com um lucro de 500 mil na mão, sem nunca mais se preocupar se iria tomar calote ou não desse empréstimo. É isso que os bancos começaram a fazer. O risco de não receber a grana ficava com quem comprou a dívida. O banco transformava os 2 milhões que tinha a receber de um título. Entenda isso como um papel em que está escrito vale 2 milhões, mas só a partir do dia tal lá no futuro, né? E ele vendia esse vale no mercado financeiro por 1,5 milhão. Quem comprasse ficava com o direito de receber tudo lá na frente. Simples. Mas espera aí, quem compra essa dívida? Não existe tanta gente assim a fim de desembolsar milhões numa aplicação dessas. Mas é aí que está o pulo do gato. O banco não transforma a dívida em um único título. Ela quebra em titulinhos, em pequenos títulos, né? Transforma aqueles 2 milhões em valar. 1.000 títulos que dão direito a receber 2 mil. E coloca todos à venda no mercado por 1.500. Né? Ou seja, ele ganha R$500 em cada título, vezes 1.000, 500 mil. R$500 mil de lucro, né? E a outra parte também ganharia se recebesse, se aquelas dívidas fossem pagas, mais R$500 mil. Ele dividiu o lucro dele, em tese, e jogou o risco dele todo para o comprador do título, entendeu? Aí a coisa muda de figura. É muito mais fácil arranjar 1.000 pessoas que queiram arriscar 1.500 para receber 2 mil no futuro do que achar um único sujeito a fim de arriscar milhões. Nisso, o risco do empréstimo fica espalhado entre vários investidores. Ninguém vai morrer se rolar o calote, já que o investimento de cada um foi pequeno. Agora imagine um banco fazendo isso não uma vez, mas todo o tempo. Ele fecha o empréstimo com alguém e, em vez de ficar esperando para receber, já lucra no ato com a grana de quem comprou os titulinhos da dívida. Aí vai e faz isso de novo e de novo. E de novo. Ele consegue lucrar milhões por dia. E sem gastar nada, já que a grana que financia os empréstimos, na prática, está vindo dos pequenos investidores. Foi o que aconteceu no começo do século XXI. Pois é, pessoal. Essa forma foi uma forma que os bancos fazem, né? Que eles negociam as carteiras deles de empréstimos a investidores que pagam algo a menos, né, no sentido de obter algum lucro, confiando que esses títulos serão pagos no futuro, e o banco assim transfere o risco dele para esse comprador desse título, né? E ele fica com um bom pedaço do lucro aí na mão ainda, né? É quase que uma mágica financeira, né? Muito inteligente. E aí fica uma questão. Existe tanta gente no mundo para ficar assumindo o risco de banco? Não. Então esse esquema só funciona quando o empréstimo tem um risco baixo. Se o banco quiser emprestar para um Zé Mané que pretende gastar tudo em pinga e jogo de bicho, o problema é dele. Ninguém vai querer dividir risco numa aposta dessas. Na verdade aqui não é nem dividir riscos, né, pessoal? O banco realmente passava, nessa primeira fase aqui, todo o risco dele para o comprador do título, né? Ficava com a parte do lucro dele, e o risco, se recebesse ou não, ficava para o comprador do título, né? O banco só consegue fazer isso quando existe algum bem palpável para servir de garantia. O Zé Mané deixa o Fusca dele para o banco, para que o banco possa vender em caso de calote. Já ajuda. Mas onde o lance de pulverizar títulos de dívida deu certo mesmo foi em um mercado cuja garantia fica lá, paradinha, e não tem como o devedor dar sumiço nela. O mercado de hipotecas, no qual um imóvel serve para garantir o empréstimo em caso de calote. Ou seja, ainda é considerado o empréstimo mais seguro para uma instituição financeira, o empréstimo de hipotecas, tá, pessoal? Financiamento imobiliário, né? Para quem não sabe o que é hipoteca, é um financiamento imobiliário. Porque é relativa dentro, claro, da legislação de cada país, mas em tese é, entre aspas, fácil a pessoa não pagar a hipoteca, o banco ir lá e tomar o imóvel de volta e vender ele. Ninguém pega uma casa e coloca nas costas e sai correndo, né? Ou some com um carro numa garagem, ou bate ele e joga pela ribanceira abaixo para destruir o carro. É muito mais difícil, né?
Mesmo que o tomador do empréstimo fuja para a Groenlândia, a casa não sai do lugar. E se o dono der calote, é só vendê-la para aliviar o prejuízo. O risco é menor. Quem financia só ficará sem um gato para puxar pelo rabo se ninguém quiser comprar a casa. E isso é pouco provável. Então, nunca vai faltar gente para assumir esse risco, para comprar os títulos de dívida em troca de alguma possibilidade de lucro. Esses títulos de hipoteca ganharam o nome complicado: Collateralized Debt Obligations, CDO, né? CDOs. Debt Obligation é nota promissória, tá? Um pedaço de papel, um título que dá direito a receber a quantia que está escrita ali em uma data marcada. E collateral é garantia, né? Um falso cognato. Do mesmo jeito que eventually não significa eventualmente, mas no fim das contas. A tradução menos estapafúrdia para a coisa, então, é título de dívida com uma garantia por trás, né? Ou seja, um título de dívida garantido, né? Garantia essa que poderia ser qualquer coisa. No caso aí, que foi o causador da bolha, eram imóveis, né? Casas, né? Em geral. No caso, o imóvel é a garantia. Seja como for, vamos chamar estes títulos pela sigla em inglês mesmo, que fica mais fácil. CDOs, né? CDOs. Eles foram criados em 1987, mas bombaram mesmo nos anos 2000, pós-crise da bolha.com, tá? A bolha da internet. Tem esses dois nomes, tá? Nos Estados Unidos é muito chamada de bolha.com, né? Por um motivo, basicamente. A bolsa tinha acabado de sair do estouro da bolha da internet. Olha aí, pessoal. Com medo das ações, muita gente passou a considerar os CDOs com carinho. Além disso, outra forma tradicional de investimento estava mal das pernas. Eram os títulos de dívida corporativa. No Brasil isso se chama debenture. Você empresta 1.000 para uma companhia e ela dá para você um título de 1.100, que pode ser resgatado dali a algum tempo. É um investimento bem seguro, já que a empresa só não vai pagar se falir. O problema é que algumas companhias que antes eram consideradas indestrutíveis tinham acabado de quebrar. Não por crise na economia, mas por incompetência administrativa mesmo. E leia-se também fraude, tá bom, pessoal? Houve muita fraude, como sempre há, né? Inclusive agora nesse momento nós vivemos uma aqui no Brasil, né? Possível fraude, né? Uma possível fraude. Quando isso aconteceu com a Enron, ou seja, a Enron hoje nós sabemos que foi uma fraude, né? Já está provado, já está visto e tudo. E era uma gigante, né, da energia nos Estados Unidos, né? Quando isso aconteceu com a Enron, o povo ficou com medo de emprestar para as companhias, através das debêntures, tá? Para completar, chineses, russos, árabes e o escambau estavam com os bolsos cheios e viam nos Estados Unidos como um porto seguro para aplicações financeiras. Em um cenário desses, os CDOs caíram no gosto dos investidores, afinal, eram garantidos por coisas realmente sólidas: as casas. As casas não abrem falência, estão sempre lá, paradinhas. Com gente a rodo para comprar os CDOs e dinheiro chovendo do exterior, crédito imobiliário virou carne de vaca. Por quê, pessoal? Porque os CDOs eram derivativos dos empréstimos de hipoteca, né? Então, assim, cada hipoteca dessas virava, em tese, não era nessa lógica, nessa proporção, era um conjunto de hipotecas que viravam um CDO, né? Então, para se ter o produto CDO no mercado, era importante ter empréstimo imobiliário, ou seja, movimentação, giro hipotecário, tá bom? Na hora de financiar uma casa, o banco comprava o imóvel e, em vez de esperar para ver se o Zé Mané devedor teria dinheiro para quitar sua dívida de 20 anos, vendia CDOs no mercado. Embolsava uma grana maior do que a que tinha gasto para bancar a casa e ia dormir com o lucro, né? Ou seja, o lucro dos CDOs era alto demais, né? Porque o que o banco fazia? Ele fazia um empréstimo, né? E emitia um CDO e transferia o risco de não receber esse empréstimo para quem comprava o CDO, entendeu?
O risco de o senhor José Ataúfo de Souza Mané dar calote ficava no colo dos investidores. É isso que eu falei, né? Desse jeito, os bancos ficaram bem mais generosos na hora de dar crédito, ou seja, a qualidade, né, de análise de crédito caiu até o ponto de quase não ser existir, tá bom, pessoal? Já que não estavam arriscando a própria pele no negócio. Pessoas que não tinham renda suficiente para obter financiamento imobiliário se viram conseguindo seus empréstimos sem fazer força, nem ter de apresentar bateladas de documentos comprovando que eram boas pagadoras. Os devedores da classe média alta para cima eram chamadas de prime, né? Então, essa outra fatia de mercado era subprime. Por isso, foi chamado da crise do subprime, entenderam? Um eufemismo equivalente a chamar 10º colocado de vice-campeão número 9. Esse grupo é o que mais aproveitou a onda dos CDOs. E foi ótimo. Os Estados Unidos e outros países ricos com mecanismos de financiamento semelhantes estavam virando nações cuja maioria da população era dona do próprio teto. Por quê? Porque o acesso às casas próprias se tornou mais fácil, né, meus amigos? Ou seja, o banco se interessava em fazer a hipoteca e não tinha tanto critério, né, para aprovação do crédito, ou quase nenhum critério, né, simplesmente pelo lucro dos CDOs, né? Então, muita gente comprou casa própria, tá? Nessa fase. E aí a gente vai entender o porquê isso chega às commodities, tá? O boom das commodities. Com até 83% das casas pertencendo às pessoas que moravam dentro delas. Ou seja, muita gente que não tinha casa própria passou a ter casa própria. Inclusive a própria especulação imobiliária se tornou quase que inviável na questão da pessoa comprar um imóvel para alugar, por exemplo, porque se tornou tão possível a pessoa ter a casa própria que ela passou a não alugar mais, né? Então 83% das residências nos Estados Unidos eram onde a própria pessoa, a própria dona do imóvel morava nele, tá? Era algo inédito na história do mundo. O mundo se tornou muito mais rico nessa fase, tá bom, meus amigos? Não foi só o Brasil, tá? Quem soube guardar a época da bonança depois ficou melhor, né? Na época que veio a conta para pagar e tudo, e tem hoje uma estrutura melhor, né, de qualidade para os seus cidadãos, tá? A qualidade de economia nacional do país e por aí vai. Chegou a um ponto que a construção de novas habitações nem conseguia acompanhar o ritmo da demanda por elas. E o que acontece quando tem mais gente para comprar do que casas para vender? O preço delas sobe, claro. E nesse caso subiu muito. Nas 10 áreas metropolitanas mais valorizadas entre 1996 e 2006, a arrancada foi de 17% ao ano. Ruim? Que nada. Contando isso como Estados Unidos, tá bom, pessoal? Onde uma inflação média desse período girava em torno de 2% ao ano, né? Imagine alguém ganhar 17% ao ano. Quanto a mais da inflação, né? Da desvalorização teórica, né, técnica do dólar. Por incrível que pareça, o aumento dos preços fez aumentar mais ainda a quantidade de gente com condições de comprar uma casa. É isso aí. Parece um desafio ao bom senso, mas não. Isso tem explicação, né? Numa dívida de hipoteca, a casa é garantia, certo? Do ponto de vista de quem faz o empréstimo, uma garantia que sobe de preço quase 20% ao ano é o paraíso. Se algum Zé Mané der calote na dívida, não chega a ser um problema. Em 5 anos, o valor da garantia já terá dobrado no mercado, né? Aí é só o banco vender a casa e pronto, recupera o que investiu para financiar a compra com um lucro de 100%. Claro que isso não era certeza, ninguém tinha como prever quanto o preço dos imóveis subiria a cada ano. Havia um risco aí, mas lembre-se, esse risco nem ficava com os bancos, era dividido entre os milhões que compravam CDOs. E esse povo queria continuar na dança, né? Os títulos de hipoteca nesse cenário pareciam um investimento de risco zero. Como a garantia subia de preço sem parar, era impossível deixar de ter lucro com eles. Então, quanto mais estratosférico ficava o preço das casas, mais gente queria aplicar nos títulos imobiliários, exatamente como aconteceu
no mercado de tulipas da Holanda. Meus amigos, a gente sempre e às vezes comentou aqui sobre estruturas de Ponzi, né? Que é conhecida também como pirâmide. E a verdade é que uma bolha muito se parece com uma pirâmide, tá? Onde uma hora ela vai estourar e todo o processo cai como um castelo de cartas, tá? É importante ler, a gente vai deixar no final aqui o livro, inclusive desse texto, e alguns filmes interessantes e tudo, para vocês entenderem quase que um padrão, né? Nunca é igual, mas existe um padrão para cada bolha, tá bom? Para as bolhas aí no geral da história mundial, né? É o inverso da lógica natural. Se os preços sobem nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, as pessoas tendem a comprar menos, mas quando isso acontece com imóveis ou com papéis no mercado financeiro, o aumento deixa todo mundo mais atiçado para comprar, na esperança de lucrar quando os preços subirem mais ainda. Vocês sabem disso, né, pessoal? O mercado subindo, todo mundo começa a entrar, né? Vem aquela história de falar, meu cunhado ganhou, comprou ação de tal empresa, hoje ela já está 2 vezes mais cara, e vem outro comprar também querendo ganhar, e assim se infla uma bolha, tá? Desse jeito, com mais e mais compradores para os CDOs, os bancos faziam mais e mais financiamentos de casas. A demanda por imóveis crescia, o preço ia junto, mais gente comprava títulos, os bancos financiavam mais casas, um baita círculo virtuoso que se autoalimentava. Era a versão financeira do sonho do moto perpétuo, o de fazer uma máquina que funcione para sempre, sem precisar de nenhuma fonte de energia. As leis da física, infelizmente, não permitem isso. Mas e as das finanças? Vamos ver. Quando esse moto perpétuo dos títulos imobiliários estava a todo vapor, com os imóveis subindo quase 20% ao ano, só uma parte dos empréstimos imobiliários era para comprar casas novas. A maioria estava usando suas próprias casas, tá, pessoal? Como caixa eletrônico. O que eles faziam? Eles hipotecavam os imóveis que já tinham, os seus próprios imóveis. Isso significava vender a sua casa para um banco e comprá-la de volta na mesma hora, ou seja, financiando, né? Nisso, você embolsa o dinheiro da venda e fica de pagar o valor da compra parcelado. É dinheiro de graça. Homer Simpson, em pessoa, refinanciou a casa dele para bancar uma festa, no 12º episódio da 20ª temporada de Os Simpsons, tá? Em tempos normais, só quem está precisando desesperadamente de dinheiro vivo entra numa dessas. Qual é a lógica de ficar com, digamos, 200 mil na mão em troca de uma dívida de 400 mil? Que é mais ou menos o que o banco vai cobrar. Só que aqueles não eram tempos normais. O círculo virtuoso do aumento dos preços dava uma esperança para os tomadores de empréstimo, a de que dentro de alguns anos a casa já valeria mais de 400 mil no mercado. Fazia sentido, em 96 o valor somado de todas as casas dos Estados Unidos era de 10 trilhões de dólares. Em 10 anos, valorização turbinada dos CDOs, esse valor pulou para 21,8 trilhões, ou seja, mais do que dobrou, né? Na média, era como se cada proprietário de residência nos Estados Unidos tivesse ficado, em média, 200 mil dólares mais rico. O Papai Noel do mercado financeiro foi generoso com os lares americanos. E eles aproveitaram o presente. Nesse mesmo intervalo em que o preço das casas mais do que dobrou, o povo sacou 9 trilhões de dólares do caixa eletrônico, que era a indústria do refinanciamento. E esse era um dinheiro que não ficava guardado. A grana ia para trocar de carro, colocar uma TV de LCD no quarto das crianças, comprar o terceiro iPod, conhecer o Rio de Janeiro. Cada residência americana começou a ter quase 15 cartões de crédito em média para sustentar a gastança. E quem disse que isso era ruim? Caramba! Quando um sujeito troca de carro, é bom para as montadoras, ótimo para quem faz o aço, que as montadoras usam nos carros, e é genial para as mineradoras que escavam o minério de ferro que vai para forjar esse aço. Além disso, a montadora pode estar nos Estados Unidos, a siderúrgica no México e a mineradora no Brasil. Tá vendo, pessoal, como as commodities subiram nessa fase, o boom das commodities?
Tá vendo a raiz da situação? Por isso que eu sempre falo para ver contexto, tá? Para você entender da onde vem a coisa, né? Quando o sujeito vai comprar o terceiro iPod, é bom para as fábricas de iPod que estão todas na China. Também é ótimo para os chineses que deixam o campo e vão ganhar mais na cidade, trabalhando nessas fábricas. E é genial para as mineradoras brasileiras que fornecem a matéria-prima para o aço das vigas dos prédios de alto padrão, onde os gerentes das fábricas chinesas vão morar depois que enriquecem. Imaginem essas reações em cadeia acontecendo em todo tipo de indústria, em todos os cantos do planeta. Mas pense nessas reações fazendo outros países crescerem. Novos mercados consumidores vão nascendo e alimentam mais ainda essa cadeia produtiva. Se conseguir vislumbrar 1% do que é isso, você já tem uma boa visão do que estava acontecendo com a economia global. O círculo virtuoso do jogo imobiliário deu vida a uma corrente para frente num mundo bem mais concreto que o da especulação dos bancos e o dos títulos com siglas complicadas. Ele deu combustível para a economia palpável, aquela feita de ferro, fogo, arroz e feijão. Ou seja, pessoal, essa fase pré-subprime deu todo o combustível necessário para que as commodities subissem, né? Vocês entenderam agora? E com o crescimento do preço dessas commodities, muitas cadeias de produção foram criadas, crescidas e beneficiadas, né? Dentro disso, várias situações das economias do mundo inteiro, inclusive do Brasil, foram beneficiadas também. Quem aproveitou essa fase da bonança, como na história que eu dei de exemplo da cigarra e da formiga, quem aproveitou como formiga, ou seja, guardou gordura para a época do frio, ficou muito bem, né? Triste que em vários países, inclusive no Brasil, além de ter sido gasto toda essa gordura, o país ainda ficou mais endividado, ou seja, o país, além de ter gasto todo esse dinheiro dessa bonança que entrou, ele ainda gastou mais ainda, ele se endividou mais ainda do que já estava, tá bom? Bom, a confiança de que todo tipo de empresa iria se dar bem num cenário desses era tanta que o Dow Jones disparou em 2003. 2003 foi a entrada do Lula no primeiro governo dele, lembram? E partiu para um rally de alta que durou até outubro de 2007. Né? Qualquer ação era disputada ao tapa. As 500 ações das empresas dos Estados Unidos, ou seja, o S&P 500, né, quase dobraram de valor de mercado delas. Juntas, se você pegasse um microscópio e olhasse empresa por empresa, então veria coisas ainda mais surpreendentes. O Google, por exemplo, quem aplicou 10 mil ali em 2004, quando ele lançou suas ações no mercado, pôde sacar 47 mil em 2008. Olha o aumento, meus amigos, né? 2004 para 2008, ou seja, em 4 anos, uma ação comprada por 10, um grupo de ações compradas por 10 mil virou 47 mil, né? A empresa que não tinha nada a ver com o boom imobiliário, já que não fez cimento, telhado, nem financia casas ou emite CDOs, tinha praticamente quintuplicado de valor. Era o efeito cascata dessa grana que inundava os Estados Unidos e o mundo, né? Por isso, aumento de commodities, boom das commodities, como todo mundo ouve falar. Mas por que houve o boom das commodities? Está aqui a explicação, tá bom? Nos países emergentes, a coisa foi ainda mais pulsante. Enquanto as maiores companhias dos Estados Unidos quase dobraram, as nossas aqui no Brasil mais do que triplicaram. Foi aí que algumas empresas brasileiras subiram mais que as tulipas holandesas, com valorização na casa de 1000% em poucos anos. Foi aí que milhares de trabalhadores brasileiros viram suas contas de FGTS renderem mais do que uma noite de sorte no cassino. De quebra, foi aí também que a classe média virou maioria no Brasil, com 51,8% da população. O outro reflexo da bonança mundial. Então, cuidado quando alguém diz que eu gerei empregos, eu gerei isso, eu gerei aquilo, né? Entendam o contexto da economia mundial
e dos efeitos que elas fazem dentro da nossa economia, tá? Tanto pro bem quanto pro mal, né? E se o andar de baixo ascendeu, o de cima foi para a termosfera. A quantidade de bilionários no mundo praticamente quadruplicou entre 2000 e 2008, em 8 anos, pulando de 306 pessoas para 1.125. Boa parte desses magnatas internacionais, por sinal, procuravam os Estados Unidos para investir suas fortunas recém-adquiridas. Os lucros fora dos Estados Unidos podiam até ser maiores, mas aí entra outra lição número 1 do Manual do Bilionário. Sempre mantenha uma parte considerável de seus bilhões investidos em algum lugar seguro, né? Nisso, os Estados Unidos receberam 5,7 trilhões de dólares em dinheiro vivo, direto do bolso dos investidores de fora. E boa parte dessa grana foi parar naquela aplicação que parecia ser tão segura quanto rentável. Os nossos amigos CDOs, né? Isso realmente realimentava o ciclo de alta dos imóveis. E o efeito cascata no resto da economia mundial começava de novo. O que poderia dar errado? Nada. Tudo parecia funcionar como um relógio suíço. Só que não, né? Mas uma hora a casa caiu. Literalmente. Lembre-se, o que estava sustentando a pirâmide de ganhos nessa história toda? O aumento do preço nas casas, né? Quanto mais eles subiam, quanto mais as casas subiam, né, o preço das casas subiam, mais gente entrava no negócio dos títulos imobiliários. Isso fazia o valor dos imóveis subir mais ainda. Os americanos viam seu patrimônio engordar a uma dieta de 5.000 calorias por dia. Sacavam suas riquezas com refinanciamentos, consumindo o ganho, alimentavam o crescimento do país e, de quebra, o do resto do planeta, turbinando toda a cadeia produtiva global, criando novos mercados de consumidores e tudo mais. Entenderam o tamanho, a pujança da economia norte-americana, meus amigos? Né? Para o bem ou para o mal, né? Uma economia do tamanho dos Estados Unidos, ele faz efeitos gigantescos sobre a economia do mundo inteiro, tá? Não menosprezem. Mas como foi dito, uma hora a casa caiu. Nesse caso, literalmente, as casas caíram de preço. A ideia de que o valor delas aumentaria para sempre era o que sustentava o castelo de cartas da especulação financeira. Sem essa ideia, era o fim. A economia perderia as pernas, hora de tudo desmoronar. Crash. Fazer previsão depois que a coisa já aconteceu é fácil, né? Foi bater a falência do Lehman Brothers, uma das instituições bancárias mais sólidas dos Estados Unidos, para todo mundo repetir que a situação da economia era insustentável. Mas saber de antemão que o efeito cascata de queda dos preços das casas dos Estados Unidos daria início ao colapso do sistema financeiro e à maior crise depois da Grande Depressão, ou seja, a crise de 1929, era tão improvável quanto saber com um ano de antecedência se ia chover ou não na sua cidade em 15 de setembro de 2008, o dia da falência do Lehman Brothers. Vamos aos fatos, né? Por que o preço dos imóveis começou a cair? Hora de pensar de novo na crise das tulipas. Naquele caso, a quantidade de nobres a fim de pagar o preço de uma mansão por uma flor era um recurso escasso, certo? Nesse de agora, o recurso que parecia, mas não era ilimitado, era a quantidade de gente a fim de entrar em um financiamento para comprar uma casa, né? Uma hora todo mundo tinha casa, quem ia comprar mais casa, né? Ou seja, 83% das residências eram de pessoas que moravam na própria residência, né? Não que os bancos não soubessem disso. O problema é que, em vez de mudar o rumo de seus negócios, quando a quantidade de pessoas atrás de crédito imobiliário começou a rarear, eles continuaram forçando a barra. Para atrair mais gente, começaram a oferecer crédito basicamente para qualquer um. Foi quando as pessoas com baixa renda, e às vezes renda nenhuma, foram convidadas pelo sistema financeiro a entrar na dança, né? Elas entraram e com esse público novo o preço das casas continuou subindo, numa hora em que, normalmente, já deveria ter se estabilizado pela falta de compradores.
Por um lado, essa liberação de crédito era positiva, como foi dito aqui, já que dava a chance de pessoas mais pobres realizarem o sonho da casa própria. Mas, se a casa própria fosse algo fácil de conseguir, não seria o prêmio máximo dos carnês do Silvio Santos, né? Meus amigos, não levem, para quem não é do ramo, né, financeiro e está vendo esse vídeo aqui agora, não levem como uma forma negativa de o banco não dar empréstimo a quem não possa pagar, tá bom? O banco é uma instituição que precisa ser sustentável. Ele precisa dar um empréstimo para alguém que prove a capacidade de pagar ele, tá bom? Então é assim que gira, é assim que é sustentável um sistema, né? Da mesma forma que quem tem uma plantação, por exemplo, de eucalipto, se ele cortar todas as árvores e não replantar, vai chegar uma hora que ele não tem mais eucalipto, né? Então o banco, para que o sistema financeiro continue girando, né, e sendo sustentável, ele precisa emprestar dinheiro para quem possa pagar, para que ele possa receber esse dinheiro de volta e emprestar para um novo mutuário, para uma nova pessoa pegar empréstimo, tá? Físico ou jurídica, tá? E não era, né? Nem naquela circunstância o crédito estava fácil. Mas, como o preço das casas subia sem parar, os juros dos financiamentos não eram dos mais amigáveis. Ficavam próximos da taxa de valorização dos imóveis, que estava naqueles 17% ao ano. Num país de inflação controlada, caso dos Estados Unidos, pagar juros desse tamanho é quase tão suicida quanto dever um agiota. Duro de pagar. Os bancos sabiam disso também, então operavam um truque: fazer com que pagar a coisa pelo menos parecesse mais fácil. O valor típico que alguém precisa dar de entrada em um imóvel financiado nos Estados Unidos sempre tinha sido em torno de 20%, igual daqui do Brasil, tá? Em 2007, no entanto, a média tinha caído para 9% de entrada, e um terço dos compradores não pagava entrada nenhuma, né? Mais de 30%, né? Outro truque era cobrar juros menores, ou zero, nas primeiras parcelas, e depois meter a faca. Enquanto o preço das casas ia subindo, os compradores de baixa renda davam um jeito. Eles refinanciavam o imóvel, pegavam emprestado dinheiro para quitar o financiamento e iam pagando essa grana aos poucos, com uma nova hipoteca. Isso só era possível porque o preço das casas subia. Depois de um ano ou dois, o preço de mercado do imóvel já era maior do que o da hipoteca original. Então, valia a pena para um banco fazer um empréstimo para o sujeito quitar essa dívida. A casa, agora valorizada, estava lá para servir de garantia como sempre. E girava, claro, um novo CDO que era negociado no mercado de novo com aquele lucro todo. Entendeu a mecânica da coisa e o giro? Em tempos normais, fazer esse tipo de refinanciamento nem faz sentido. Mas naquele cenário torto, no qual o preço dos imóveis subia ao mesmo tempo em que os moradores não conseguiam pagar por eles, isso dava certo. Se não houvesse os refinanciamentos, os bancos que fizeram as hipotecas originais deixariam de receber e teriam de leiloar as casas que financiaram. Isso colocaria mais casas no mercado, a oferta e a demanda por imóveis entrariam em equilíbrio e os preços deixariam de aumentar. Como isso não acontecia, estava claro. O preço das casas estava inflado artificialmente, ou seja, existia uma bolha imobiliária, tá? Ao prover os refinanciamentos, em vez de vender as casas dos que não pudessem pagar, o sistema financeiro estava mantendo o preço dos imóveis em um patamar em que ele já não deveria estar havia muito tempo. Mas a quantidade de refinanciamentos também era algo escasso. E uma hora, o número de casas construídas ficou maior que a demanda por elas. Demorou. O que era para ser uma flutuação normal de preços virou uma tragédia nessa realidade ultra alavancada, quando tudo é pago com empréstimos, né? É aquela história de muita gente também que entra, né, gente? Muita gente pega dinheiro do cheque especial ou do cartão de crédito para pagar as contas, né? E isso vira uma bola de neve que a gente sabe onde vai parar, né? Nas economias não é diferente, tá bom? Porém, o estrago é muito maior para uma sociedade e até para o mundo inteiro, né? Uma pequena queda inicial no valor dos imóveis tornou os refinanciamentos impossíveis. Nenhuma instituição financeira queria bancar a quitação de uma hipoteca quando o valor da garantia, ou da casa, já não era maior do que o do refinanciamento. E aí não teve jeito.
Os bancos correram para leiloar as casas e escapar do prejuízo. Só que muitos fizeram isso ao mesmo tempo. A quantidade de casas no mercado foi lá para cima e o preço agora lá para baixo. Lei da oferta e da demanda, né? Em 2007, o Merrill Lynch, um dos bancões americanos que estavam na ciranda, pegou de volta o equivalente a 800 milhões de dólares em imóveis e colocou tudo em leilão. Levantou 100 milhões de dólares só. Olha o tamanho do prejuízo, né? Já não havia tanta gente interessada nas casas a ponto de justificar a cotação de 800 milhões de dólares que o banco imaginava. No mundo real, que agora estava se descortinando, a realidade era outra. E aí ficou claro, casas podem ser sólidas e não fugirem para a Groenlândia com seus moradores caloteiros, mas o preço delas poderia derreter. Como qualquer coisa no mercado, né, meus amigos? Né? E outra coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, que muita gente acredita na chamada eficiência do mercado. E vocês estão vendo aqui que isso aí é uma quebra da chamada da eficiência do mercado. Ou seja, eficiência de mercado, pessoal, é uma grande falácia, tá bom? Essa é a verdade, né? O mercado, ele tem as oscilações dele, né? E a gente aproveita justamente na hora que essa chamada eficiência de mercado está quebrada, né? Vocês vão ver aí que muita gente, como eu sempre falo, em qualquer situação de crise ou de bonança, há ganhadores. E na situação de crise, quem aproveita a quebra da eficiência de mercado são os que guardaram dinheiro, né? Por isso que eu falo que um país, por exemplo, como o Brasil, nessa época, né, que teve muito dinheiro, mas queimou tudo e ainda se endividou mais, poderia estar em outra situação muito melhor hoje em dia, né? E, bem, e por aí vai. Do mesmo jeito que o escasso de financiamentos inflou os preços, do mesmo jeito que o excesso de financiamento inflou os preços, a quantidade cada vez maior de imóveis indo a leilão alimentou a baixa. E os preços não pararam de cair. Mas ei, se as casas são a garantia dos títulos hipotecários, o que acontece se o valor delas desaba? O óbvio, os títulos perdem valor também. Nisso, os CDOs mostraram o que realmente eram: uma aposta extremamente arriscada, com uma garantia que só parecia sólida, mas era tão vulnerável quanto um castelo de areia. Uma aposta que estava sendo vendida como algo tão seguro quanto a nossa caderneta de poupança se mostrou tão vulnerável quanto a nossa caderneta de poupança, pelo menos a da época em que o governo Collor fez o confisco. Outro problema que ajudou a criar essa ilusão de segurança, só um detalhe aqui, meus amigos, também que eu quero trazer. Muito cuidado quando alguém falar assim, risco zero, tá? Nada tem risco zero, isso não existe, é outra falácia, tá bom? Tudo tem algum risco, pequeno ou grande, mas tem. Por isso que eu sempre falo, procurem estudar a fundo tudo, conhecer contexto, entendeu? Conhecer história. Por que eu trago o gráfico mensal aqui? Porque o gráfico mensal ele mostra a história daquele ativo. Ele mostra como o ativo reagiu a determinadas crises. Como o ativo reagiu a, por exemplo, variação de dólar, né, variação de câmbio. Como o mercado reagiu à época de bonança, aquele ativo. Então, tudo isso é importante a gente conhecer, tá bom, meus amigos? Procurem saber onde vocês estão, né? Quem opera mini índice, por exemplo, é indispensável saber o que é o mini índice, tá? O que significa aquele futuro que você está aplicando, tá bom? Não entre simplesmente achando que vão ganhar dinheiro assim, sem mais nem menos, né? Não é assim, o mercado não é para amadores, né? Nenhuma atividade é para amadores, né? Outro problema que ajudou a criar essa ilusão de segurança dos títulos hipotecários. Os bancos estavam fazendo com eles exatamente o que os traficantes fazem com cocaína, batizando os danados. Aos fatos, existiam vários tipos de CDOs no mercado. Os mais caros estavam atrelados às dívidas dos mais ricos, ou seja, quem tinha mais condição de pagar. Ou seja, se o cara tem mais dinheiro, a chance dele dar calote no financiamento da casa é menor. Então, os títulos que davam direito a receber as dívidas desses sujeitos eram mais cobiçados, né? Eram os primes, né? Para deixar isso bem claro para o mercado, esses títulos ganhavam uma espécie de selo de qualidade. Eram os primes, né?
É mais ou menos como acontece com o leite. Os premium, que traziam menos risco, formavam o tipo A. Os títulos das hipotecas dos mais pobres eram do tipo B, subprime, né? Esses, que traziam um risco mais alto de calote embutido, não eram tão queridos assim pelo mercado, mas aí veio o truque. Mesmo dentro de tipos A e B, havia um leque de devedores com rendas diferentes. A dívida de um sujeito que ganhava $3.000 por mês podia estar dentro do tipo B, com a de um que ganhava 5.000. Ou seja, não era uma distribuição normal, né? Então tiveram uma ideia. Pegaram as dívidas dos que ganhavam mais entre o pessoal do tipo B e promoveram a tipo A, né? Ou seja, quando você comprava um CDO tipo A, você achava que estava comprando um título mais seguro e na verdade ele estava ali batizado, né, com um título menos seguro, entendeu? E o risco se tornava maior sem o próprio comprador saber. Em tese, né? A coisa não foi tão na cara dura. Na verdade, inventaram títulos com outros nomes para enfiar isso goela abaixo do mercado. Esses recém-promovidos a tipo A faziam parte dos agora chamados CDO mezanino, né? Eram AAA, AAB, ABB, sabe? Foram criando subcategorias, né? O charme italiano no nome escondia uma ideia sórdida: vender gato por lebre. Ou título tipo B por título tipo A. E como o tipo A era mais fácil de vender, faziam mais dinheiro. Estavam botando água no feijão para a festa continuar. Mas tinha um problema óbvio nessa história de aumentar a nota de risco na marra. Gente que estava com a corda no pescoço refinanciando sua casa em algum rincão dos Estados Unidos acabava classificada como tão boa pagadora quanto a rainha da Inglaterra. Aí não dá. E quando os primeiros calotes começaram, essa sujeira começou a sair debaixo do tapete. O mercado entrou em pânico. No fim das contas, ninguém sabia ao certo se os títulos que tinham na mão eram ou não dos mais arriscados. E a maior parte dos investidores quis se livrar deles antes de que o pior acontecesse. Mas, e para achar quem comprasse? Nisso, os títulos perderam valor com mais força e rapidez que as casas, fosse do tipo A ou do tipo B. O destino deles foi um só: virar coalhada. Pessoal, muita gente perdeu dinheiro nisso, tá? Como a gente tem falado aí sobre um problema que aconteceu no ramo varejista agora, onde pessoas físicas estão perdendo dinheiro, inclusive pessoas do corporativo, né? Nisso aqui também não foi diferente. Bancos gigantes, como alguns que a gente vai citar aqui no texto, mas outros que não estão citados aqui, como o Deutsche Bank, né? O principal banco da Inglaterra, como bancos, até bancos suíços, tá? Bancos do mundo inteiro, mas bancos suíços que têm sempre seu tratamento cuidadoso e tudo, caíram nessa coisa aqui atrás de lucro fácil, tá? Essa foi a verdade, lucro com pouco esforço, né? De estudo, de cuidado, tá bom? Simplesmente para gerar coisas internas dessas empresas, tá? E os CDOs acabaram tão valiosos quanto aqueles títulos de tulipa que não davam direito a bulbo algum. Viraram lixo. Então os bancos ludibriaram investidores. O pessoal ficou com as calças na mão e a economia mundial acabou com um rombo trilionário. Quem dera fosse só isso. O buraco ali era bem mais embaixo. Ploft. Mais ou menos 2 trilhões de dólares. Isso falando de 2008, tá, pessoal? 2 trilhões há 15 anos atrás era muito mais dinheiro ainda, tá? Não que 2 trilhões sejam pouco, tá? Respeitem o trilhão, tá? Inclusive o bilhão, tá? Essa era a quantia metida em títulos podres quando a bomba estourou. É mais dinheiro do que parece. A casa dos trilhões é um universo cuja imensidão mal cabe no cérebro. Se há 2 trilhões de segundos, a espécie humana era um amontoado de tribos que viviam nas redondezas onde hoje fica a Etiópia. E a Europa era povoada exclusivamente por neandertais, há 63.092 anos atrás. Ou seja, 2 trilhões de segundos dá 63.092
e 92 anos. Só para vocês terem ideia do tamanho do trilhão, né? Nunca subestime o trilhão. E eu digo mais aqui, nem o bilhão, tá? Só que tem uma coisa, um rombo desses não seria o bastante para abalar as estruturas da economia mundial. O PIB da Terra, na fase desse livro aqui, 2011, tá? É de 60 trilhões de dólares, mais ou menos. A perda de uma fração equivalente, né, 2 trilhões, a 1/30 disso até seria um baque, mas não meteria tanto medo. O estouro da bolha da internet, você viu, fez com que 5 trilhões evaporassem, e isso não jogou o mundo em uma recessão. A crise de agora foi como a morte de Ayrton Senna da Silva, né? Explico. A batida do piloto no GP de San Marino em 1994, a 211 km por hora foi violenta. Bem violenta, mas não deveria ser letal. A carroceria de fibra de carbono do carro era forte o bastante para aguentar a pancada e deixar Ayrton ileso, mas teve um imprevisto ali. Uma barra de suspensão do carro se soltou e entrou como uma lança no capacete de Senna. Isso não é algo que acontece automaticamente depois de uma batida. A coisa poderia ter voado para qualquer lado. Foi um grande azar. Mas o que interessa aqui é o seguinte. A pancada do carro foi menos determinante para a morte do brasileiro do que o detalhe de ele ter sofrido um acidente extremamente improvável com a barra de suspensão. A batida dos títulos hipotecários a 2 trilhões foi violenta, bem violenta. Deletar um PIB do Brasil da economia mundial é motivo para destruir a vida de muito investidor, quebrar empresas, formar fila de desempregados, mas não para deixar o sistema financeiro, o planeta, à beira do colapso. Para vocês entenderem o tamanho do que foi a crise do subprime em 2008, tá? Para entender o que foi a barra de suspensão que deixou o mundo moderno na berlinda, vamos voltar um pouco. A lógica dos CDOs era pulverizar o risco entre vários investidores diferentes, certo? Só que não funcionou bem assim, no fim das contas. Para entender isso direito, temos de penetrar mais a fundo nas entranhas desse mundo dos CDOs. Até agora você teve uma ideia simplificada de como a coisa funcionava. Vamos para a mais complexa. A emissão desses títulos envolvia mais de um banco na jogada. Um era o que fazia o empréstimo para o financiamento da casa, beleza. Mas não era esse que emitia o CDO. Quem ficava com esse serviço eram os megabancos, os maiores instituições financeiras do mundo, entre elas Bear Stearns, Goldman Sachs, Merrill Lynch e o Lehman Brothers. Esses bancos faziam um meio de campo entre a instituição que bancava a hipoteca e os investidores. Ganhavam uma comissão pelo serviço de emitir os títulos e oferecê-los para o mercado financeiro. Um mega negócio, né? Mas eles cometeram um erro fatal. Eu quero que vocês observem aqui que tem um banco grande, gigantesco dos Estados Unidos que não aparece aqui e que não sofreu isso, tá? Foi o Bank of America, né? O BOFA, né? A gente chama BOFA, né? Ele não está aqui, vocês observaram, e ele não sofreu todas essas coisas aqui. É um banco extremamente sólido, né, pessoal? E muito cuidadoso, né? No auge da farra imobiliária, quando o preço das casas não parava de subir e comprar um CDO era lucro garantido, os megabancos pensaram: para que passar esses títulos para frente? Vamos ficar nós mesmos com eles. Ou seja, esses grandes bancos que estavam lá para emitir os títulos e colocar eles no mercado, passaram a ser o próprio cliente do título, do CDO, entenderam? Até aqueles títulos tipo B promovido para A era um negócio. Como eles faziam um risco maior, vendiam juros maiores. Rendiam juros maiores. É uma lei do mercado. Quem pode menos paga mais caro pelo crédito. É isso mesmo, né? Quanto maior o risco, maior a questão do hedge, do spread, por aí vai, né? Mas como todo mundo estava refinanciando as casas, as dívidas eram pagas com juros maiores e tudo. E quem tinha os títulos batizados ficava com um lucro maior. Então, mesmo sabendo que aquele poderia ser uma roubada, os bancos preferiram segurar os CDOs com eles. Por que correr um risco desses? Bom, quem decidia isso eram os administradores dos bancos, e eles recebiam e recebem a maior parte de seus salários em bônus pagos quando a instituição lucra.
Como os CDOs subprime davam mais lucro e não pareciam perigosos naquele momento, melhor ficar com eles. Ou seja, eles arriscavam mais toda a estrutura do banco para que o banco tivesse um lucro maior e automaticamente, com esse lucro maior do banco, eles tiverem sem um bônus maior. A gente tem uma história muito parecida com isso, dentro de uma outra contexto, né, da Vale aqui no Brasil, com aquela questão de Brumadinho, tá? E por aí vai, tá, pessoal? Onde economizaram ali e tudo, e a empresa teve grandes lucros e a diretoria ali recebeu muita coisa. Tem um ditado que diz, né, que empresa precisa ter dono, tá? E quando a gente fala isso, é que quando o capital dela está tão pulverizado assim dentro do mercado financeiro, que não existe um controlador, que é o dono, né? Assim, em tese, o dono, né? Perde-se o controle porque quem manda é a diretoria. E essa diretoria sempre vai ver simplesmente o próprio interesse, né? Cada vez mais. Outra coisa que ajudava: os títulos recém-promovidos para a categoria A acabavam sendo mais cobiçados pelo mercado, certo? Então, quando um banco precisava de mais dinheiro, era só vender alguns desses CDOs, geralmente para outros bancos mesmo, e embolsar a grana. Comprador era o que não faltava durante a bonança. Mas você sabe, uma hora a tempestade vem. E para quebrar tudo, sem deixar título sobre título, quando isso aconteceu, os bancos estavam com os cofres cheios de títulos mequetrefes. E isso é muito, mas muito pior para a economia do que se esses títulos estivessem comigo ou com você. A gente perderia tudo que investiu, mas eles se complicariam muito mais e levariam o resto da economia junto. Para deixar claro como tudo isso aconteceu, voltemos para falar de flores. Vamos de novo para a Holanda do século XVII. Enquanto a mania das tulipas rolava por lá, existia aquele jeito aparentemente sem noção de fazer dinheiro: a alavancagem. Os ganhos do mercado de títulos de tulipa eram tão altos que valia a pena aplicar com dinheiro emprestado, multiplicar a grana fazendo compras e vendas ao longo do dia e aí pagar o que devia e ir dormir com os lucros. O ponto é que isso nunca deixou de existir. Até hoje os bancos usam a alavancagem para fazer dinheiro. E nessa época, com o mercado indo muito bem, obrigado, cada banco pegava emprestado mais de 10 vezes o que tinha de patrimônio para investir. Isso não é um problema em si. O próprio dinheiro que está na sua conta bancária não está lá de verdade. Aquilo é um dinheiro que você emprestou para o banco. A diferença é que pode tirá-lo de lá quando quiser. Mas se der uma louca e todo mundo resolver sacar ao mesmo tempo, é aquela história: não vai ter dinheiro para todo mundo. O sistema bancário, enfim, dá certo porque as instituições não costumam fazer investimentos arriscados com o dinheiro dos correntistas. Em tese, né, meus amigos? Em tese. Então, não há pânico. Dá para deixar o dinheiro lá sem dor de cabeça. Só que ali, e eu quero trazer uma coisa aqui importante que me veio à cabeça aqui. Eu estou lembrando muito por conta dessa coisa toda do varejo e que o maior banco emprestador é o Bradesco, né? Então, assim, fique de olho, tá bom, pessoal? Olhem o contexto de cada coisa. Não procurem acreditar na história de alguém que está entrando. Compre isso, faça aquilo. Vá você a fundo no que você tem para olhar e para colocar o seu patrimônio, né? Porque patrimônio, as pessoas às vezes falam assim: você é muito materialista, você só pensa em dinheiro. Mas esse dinheiro, esse patrimônio que você conquistou, foi à custa de tempo de vida, né? Que você trabalhou, que você estudou. E tempo de vida não se recupera nunca mais, né? Tá? Só que ali os maiores bancos do mundo estavam investindo em CDOs. Esse foi o grande erro. Erro ou talvez dolo, né? Para mim foi dolo, né? Foi provado que foi dolo, né? E agora que esses papéis não valiam mais nada, o que é que eles iriam fazer? No nosso mundo, o das pessoas comuns, é como se você pegasse emprestado 10 vezes o valor de tudo que você tem, aplicasse tudo em bilhetes da Mega Sena e perdesse a aposta. Ninguém faz isso porque sabe que a chance de ganhar o prêmio continua pequena, mesmo que você compre 10 milhões de bilhetes. 10 milhões de reais em bilhetes, né? Mas ali ninguém sabia que os CDOs ficariam tão sem valor quanto volantes de lotérica. E quando isso aconteceu, vários bancos se viram numa roubada sem fundo. Então os bancos que fechem
as portas e deixem a gente em paz, certo? Certo. Mas aí, quando você tiver de comprar um apartamento, vai ter de pedir para os seus amigos fazerem uma vaquinha. Prefiro não ser seu amigo quando esse dia chegar. Também não me interessaria abrir uma construtora num mundo em que as pessoas não têm como levantar empréstimos. Sem o crédito fluindo livre na economia, o mundo trava. Essa é a importância do mundo financeiro, tá bom, meus amigos? Foi o que aconteceu em 2008. E por um motivo torpe, os bancos estavam fazendo um papel que não deveria ser o deles, mas o de investidores comuns. Ou seja, compraram os subprimes, né? Brincando com fogo. Investidores comuns colocam a grana do próprio bolso em risco, não a dos outros, né? Que é diferente com os bancos, né? Não fazem piruetas especulativas com dinheiro que serve para multiplicar a moeda corrente, que serve para dar crédito para quem precisa montar negócios ou financiar a maior compra de uma vida. Só que os bancos estavam fazendo essas piruetas com os CDOs. Estavam arriscando um dinheiro que não só não era deles, como deveria servir para manter a economia respirando. Entenderam o tamanho da bomba? Mas não custa repetir. Uma hora a casa caiu. E a economia foi para a UTI. O primeiro banco dos grandes a admitir que estava afogado na lama dos CDOs foi o Bear Stearns, em maio de 2008. Lembre-se de quando falamos da queda do preço dos títulos. Os investidores correram para vendê-los e, por falta de compradores, o preço desabou, certo? Certo. Mas quando o investidor é um banco, esse processo acontece de forma turbinada. Todo banco tem dívidas para pagar todo dia, já que vive de rolar empréstimos e precisa de dinheiro vivo na mão para abastecer seus caixas eletrônicos, por exemplo. Quando o mercado percebeu que os CDOs eram investimentos mais arriscados do que pareciam, eles caíram de preço. Então, bancos cheios desses títulos na mão, como Bear Stearns, se viram com rombos no orçamento. A grana que levantavam vendendo títulos não cobria as despesas do dia a dia. No começo, até dá para levar. Eles pegam emprestado com outros bancos e ficam de pagar depois, mas e para cobrir essas dívidas? O jeito era vender cada vez mais CDOs para ver se conseguiam o que precisavam. E estamos falando de bancos que trabalham na cifra dos bilhões. Para levantar esses bilhões, eles colocam CDOs em massa para vender. Enquanto isso, o número de compradores só diminuía, os preços derretiam. Lei da oferta e da procura, né? Mais uma vez. Quanto mais o valor deles caía, mais títulos eles tinham que vender. E quanto mais eles vendiam, mais o preço caía. O estouro da bolha, né? Era uma bola de neve que só fazia a dívida do banco crescer enquanto seu patrimônio minguava. Então, depois de meses tentando sobreviver desse jeito, o Bear Stearns finalmente jogou a toalha, com uma dívida de 100 bilhões de dólares e sem ter de onde tirar mais dinheiro. Quando isso aconteceu, estava claro que a crise dos títulos poderia destruir mais bancos e arrasar toda a economia que depende deles para respirar. O governo, então, decidiu tomar uma providência para que isso não virasse realidade. Deu 30 bilhões para arrefecer as perdas e ajudou outro banco, mais saudável, a comprar o que tinha restado do Bear Stearns. O JP Morgan foi a instituição que fez esse papel, né? Se vocês verem hoje, o JP Morgan ele fundiu, né, com o banco Bear Stearns e se tornou uma instituição maior por conta dessa operação, tá bom? A doença era feia, mas parecia que o governo e os bancos maiores sabiam como tratá-la. Parecia, mas chegou setembro de 2008 e outro bancão quebrou, o Lehman Brothers, agora com uma dívida bem maior, 613 bilhões de dólares, né? Só que aí o governo não ajudou. Também fazia sentido. Se o Estado banca qualquer instituição financeira que resolve aplicar em pinga e jogo de bicho, nenhuma nunca vai operar de forma responsável nessa vida. Dependendo do ponto de vista, resgates do governo podem ser o pior dos mundos. Dar dinheiro dos contribuintes para remendar estragos de banqueiros incompetentes ou dolosos, né, só serviria para semear novos estragos no futuro.
Alguém tem que servir de exemplo, que seja, e foi o Lehman Brothers. Sem o Estado para ajudar, nem outro banco com bala para comprar o que tinha sobrado dele, o Lehman Brothers faliu. E o pânico foi geral. Se um banco mastodôntico podia quebrar e com uma dívida tiranossáurica na mão, então qualquer instituição financeira do mundo poderia estar metida naquela lama. E agora? Quem seria o próximo a falir? Entre os grandes investidores, ninguém quis esperar para saber. Era o câncer se espalhando, ou seja, a bolha cada vez mais estourando, né? Lembro que liguei para minha mulher dizendo para ela ir ao caixa eletrônico e sacar tudo. Ela disse o quê? E eu respondi: é que não sei se os bancos vão abrir amanhã, disse Mohamed El Arian, presidente da Pacific Investment Management, um dos maiores fundos de investimentos do mundo. O sistema estava congelando diante dos nossos olhos. Parecia mesmo uma nova era glacial financeira, a mais gelada desde a Grande Depressão de 1929. E para piorar, alimentada pela frente fria do pânico. Lehman era o Reserve Primary Fund, o fundo de investimento mais antigo dos Estados Unidos. Eles tinham emprestado 785 milhões de dólares ao Lehman. Uma bolada, óbvio, mas que representava só 1,2% do que eles tinham na mão. Mesmo assim, foi o suficiente para que milhares de investidores corressem para o caixa eletrônico, por assim dizer, e limpassem suas contas. As retiradas passaram de 30 bilhões de dólares, 60% do caixa. E o fundo, sem ter como liberar mais grana, cancelou os saques. A Goodyear, fabricante de pneus, ficou com 360 milhões de dólares travados lá e não pôde pagar os salários de seus funcionários. Em outros fundos e bancos foi a mesma coisa. Ou seja, foi um colapso financeiro de verdade, né? E grande. E aí volta aquilo. Se desse uma louca e todo mundo corresse aos bancos para sacar tudo, não existiria dinheiro suficiente, não é? Certo? E deu a louca. E dezenas de bancos faliram na esteira do Lehman, a Grande Depressão 2, né? Era o buraco negro ficando cada vez maior e mais forte, a ponto de tragar empresas que não tinham nada a ver com bancos ou títulos imobiliários, né? Quem tinha perdido dinheiro com as falências bancárias ou com títulos imobiliários precisou vender ações para pagar dívidas. E quem queria comprar ações com o mundo à beira do colapso? Nisso, o preço dos papéis foi para as cucuias, no mundo todo. A queda de ações significa perda de valor de mercado. A empresa passa a valer menos e fica com mais dificuldade para se financiar. Ou seja, muitas vezes a garantia da empresa é ela mesma. Se ela vale menos, ela tem menos condições de financiar, né? Quanto menor o preço de mercado delas, menos bancos se dispõem a emprestar. Do mesmo jeito que pobres conseguem menos financiamento do que não pobres. E o tombo foi feio. As ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o S&P 500, né, juntas perderam metade do valor, ou seja, 50%. Aqui no Brasil foi pior ainda. Desde o auge do Ibovespa em maio de 2008 até o fundo do poço, no começo de 2009, a perda foi de 60%. Lembram-se que eu mostrei lá no gráfico, né? Pois é, o tombo foi grande, né? E aqui no Brasil chamaram de marolinha. Rapaz, sem conseguir empréstimos nem para trocar as despesas básicas, elas ficam sem saída. E tome cortes de vagas, ou seja, desemprego, né? Milhares perderam o emprego só no Brasil. A maioria é gente que vai morrer sem saber o que é um CDO, né? Ou seja, sempre a classe mais necessitada é a que é prejudicada, tá bom, pessoal? Nessa questão de quebra econômica, né? Em qualquer sentido, tá? O universo econômico parecia mesmo ter entrado em colapso, de novo. E a operação resgate foi a de sempre. O governo tascar dinheiro novo por tudo quanto é que é lado. Compraram CDOs que não valiam mais nada, emprestaram a fundo perdido para evitar uma cascata de quebradeiras bancárias. Até gente como a gente recebeu dinheiro da mão direta do governo. Era o programa Cash for Clunkers, grana por sucata, né? O Estado pagava $4.500 pelo seu carro usado na troca por um novo
para ver se a economia pegava no tranco. Ou seja, ele tentou dar um incentivo aí dentro das fábricas de carros, que também nessa fase estavam falindo, tá bom? Empresas grandes como a Ford, como o GM, né, General Motors, a própria Chrysler, né, Daimler Chrysler, que estavam falindo, tá bom, pessoal? Também nesse período, o que gera toda uma cadeia de produção que vai desde os empregos em si, né, até questões de ferro, de minério de ferro, aço, eletrônicos e por aí vai, né? E o dinheiro entrava mesmo se o postante já tivesse 25 anos de estrada. Me desculpem. Nos Estados Unidos, onde carros com essa idade não valem o bilhete do metrô que você paga para ir até a concessionária, era um negocião. 700 mil pessoas trocaram de carro e o programa gastou 3 bilhões de dólares. Mas claro que perto do que o governo torrou para fazer com que o crédito voltasse, ou seja, para salvar os bancos, não foi nada. A agência de notícias Bloomberg calculou que a soma de tudo que o Banco Central, o Fed, né, dos Estados Unidos, e outros órgãos do governo americano emprestaram, deram ou ofereceram como garantia, dava 9,66 trilhões de dólares até 2009. Ou seja, isso foi uma bomba de liquidez colocada no mercado, tá, pessoal? E a partir daí a gente observa cada vez mais essa bomba de liquidez sendo colocada, como foi colocada inclusive agora na pandemia, tá? E daí vem o perigo e o cuidado e a dúvida de que possa vir, inclusive esse ano, um grande estouro de bolha e uma grande crise financeira mundial, tá? E aí vem de novo a história, né? Quem segurou o dinheiro, quem guardou e tudo, vai passar por qualquer crise de uma forma mais suave, menos sofrida, né? A história da cigarra e da formiga de novo, lembram? A maior parte saiu de empréstimos, principalmente vindo de outros países. Os trilhões de dólares que a China investiu em títulos públicos americanos, por exemplo, foram parar nessa operação de resgate. Ou seja, o Estado norte-americano se endividou mais ainda para pagar a conta de todo esse desmando financeiro no país, entendeu? Doloso, tá? Isso eu posso dizer. O problema dos Estados Unidos agora é pagar. E quem é que vai pagar, né? O cidadão norte-americano a partir dos seus impostos, né? O giro da dívida, ou seja, a emissão de mais títulos públicos para cobrir os gastos com pagamentos que foram vencendo, deixou o país numa situação pior que a de quem paga cartão de crédito com cheque especial. A dívida dos títulos americanos no pós-crise subiu 500 bilhões de dólares em 2008 para 14,2 trilhões em 2011. Olha que loucura, né? E ele já tem mais de 7,2 trilhões de dólares para pagar até 2021. Haja pescoço para tanta corda. Imprimir 4 trilhões de dólares e quitar tudo não seria melhor dos mundos. Detonaria uma inflação sarneisiana por lá, lógico. Obama era o presidente dos Estados Unidos à época, tá? Obama, agora em 2011, tá? Obama então decidiu pelo menos o racional. Em abril de 2011, propôs cortar 4 trilhões de dólares nos gastos públicos dos Estados Unidos pelos próximos 12 anos, para pagar a conta, né? Isso inclui cortes na saúde e na restituição do imposto de renda. Traduzindo, a conta ficou para a população, né? Como eu falei, o povo, né? O irônico é que teve gente ganhando horrores com a crise. E sem malandragem. Então não seria irônico, né? Só usando a cabeça e mantendo a frieza. Foi o caso de Warren Buffett. Quase 10 anos depois de ter sido um dos únicos tubarões do mercado financeiro a sair ileso da bolha da internet, ele aproveitou a crise de 2008 para justificar seu título de melhor investidor da história. Aqui eu quero fazer um parêntese, meus amigos, para vocês verem que a maior mercadoria e a melhor coisa do mundo é a inteligência, é o conhecimento, é a forma como você aplica o que você aprende, né? Por isso eu sempre falo para cuidarem de si próprios, tá? Isso é um valor imaterial que não tem preço quando ele é grande de verdade, entendeu? Então cuidem de vocês, cuidem de suas raízes. Eu sempre falo aqui em todo começo e final de vídeo, né? Cuidem da sua saúde, né? Cuidem da sua saúde
física, da sua saúde emocional e da saúde técnica, né? Suas raízes, tá bom, meus amigos? No meio da quebradeira de 2008, Buffett comprou 5 bilhões de dólares em ações de um dos maiores bancos dos Estados Unidos, o Goldman Sachs, que, como todas as outras instituições financeiras americanas, ficou a perigo na época. Ele aproveitou o fato de ser o único mega investidor apostando no banco para conseguir um tipo de ação especial, que o Goldman chama de perpétua. Especial porque ela rende 10% em dividendos por ano, ou seja, em 10 anos ela se paga, né? Coisa de 5 vezes mais do que o normal para o mercado americano, e por isso mesmo não é negociada na bolsa, só em mega acordos como esse. Buffett disse que só fez a compra porque acreditava que o governo americano iria fazer o que fosse necessário para salvar bancos como Goldman, inclusive jogar dinheiro nos cofres deles a fundo perdido. Era como se Buffett estivesse posicionando seu baldinho no lugar certo para que, quando as torneiras de dinheiro do Estado abrissem, ele pegasse um naco para si. O governo abriu as torneiras, o Goldman voltou a lucrar. E não deu outra. Em questão de meses, Buffett estava recebendo 1,3 milhão de dólares por dia em dividendos do Goldman, né? Ou 15 dólares por segundo, ou 500 milhões de dólares por ano, como preferir. Tudo direto dos cofres do Goldman Sachs para ele. E depois ganharia mais ainda. Alexandre Verzinhasi, Crash, uma breve história da economia da Grécia Antiga ao século XXI. Editora Leia, né? São Paulo, 2011. Pessoal, tá aqui a história do subprime. A gente vê como que tudo foi, como toda a economia é interrelacionada, né? Ela é interdependente, né? Então, assim, falam muito do boom das commodities, né? Mas a gente viu aqui da onde veio esse boom das commodities. A gente viu a importância da economia norte-americana para a economia mundial, né? A gente viu o tamanho da pujança e tudo. Eu acho que aqui está muito claro, que eu indico para todos lerem esse livro, comprem, tá? Alexandre Verzinhasi, Crash, tá? É um livro que vai trazer, além dessa história aqui, que esse aqui é um trecho, né, do livro, vão trazer tantas outras importantes para que vocês consigam conhecer o contexto, né? Quem não conhece a história está fadado a repetir, né? Essa própria história, principalmente nos erros, né? Aqui eu trago também para indicação, para que vocês assistam o filme A Jogada do Século em português, ou The Big Short em inglês, né? E também o filme Margin Call. São 2 filmes importantíssimos. Eu acho que depois de vocês verem esse vídeo aqui, inclusive talvez até quem não é de mercado vai entender melhor o próprio filme, né? Além de serem filmes muito bem produzidos, tá? Com atores ótimos e tudo, são filmes que vão enriquecer mais ainda o entendimento de todo esse sistema e entender também o contexto do porquê estamos hoje aqui agora, né? Por que o mundo está tão alavancado assim? Por que vocês veem tantos analistas falando da questão de uma possível bolha dentro desse ano, tá? Vão entender muita coisa e vão entender inclusive como empresas, né, dentro do próprio sistema financeiro agem, atuam dentro de crises assim e tudo, inclusive dentro desse Margin Call aqui, que é um filme mais técnico, apesar de ser muito bom, e depois de vocês verem esse meu vídeo aqui, vocês vão entender. Repetindo mais uma vez, leiam o livro do Alexandre Verzinhasi também, tá bom? Esse Crash vale muito a pena. Um conselho: não procure pular etapas ou conhecer mais ou menos. Estude a fundo, tenha paciência, dedicação e disciplina. Forme suas raízes de forma saudável, pois assim você se tornará um trader positivamente consistente de verdade. André Araújo, janeiro de 2023. Né? É isso aí, meus amigos. Mais uma vez, né? Cuidem de suas raízes, tá? Com ótimas raízes, a gente mantém sim o sucesso consistente, tá? Cuidem de suas raízes. Observem isso, tá? Se preparem. Se mantenham em alto nível nas coisas, tá? O resultado vem. Muito obrigado a todos. Espero ter trazido mais algo aí para enriquecimento para vocês, como tenho trazido para mim, tá bom?
E até o próximo vídeo, né, meus amigos? A gente tá junto sempre, viu? Água, fura pedra. Os